No livro Missionários da Luz, de André Luiz, em um trecho em que narra a ida de André Luiz com seu mentor até a residência de um irmão que deveria fazer parte de um trabalho em espírito nas esferas superiores, devido à sua ausência e com o propósito educativo de auxílio, partem para saber o que estaria acontecendo na residência deste irmão. E lá encontram com duas entidades sensualizadas que o haviam seduzido, e ele assim havia sucumbido naquela noite. André Luiz, bem intencionado, pensa ajudar a ambos, e quando ia se dirigir a uma das entidades, é repreendido por seu mentor que diz: Não, André, às vezes um minuto de interação com esses espíritos podem nos custar séculos de recuperação. Poderia, por favor, pedir ao Jorge algum esclarecimento maior do que poderia acontecer se essa interação tivesse ocorrido e qual era o perigo até então desconhecido do próprio André Luiz? Dá para falar, Jorge? Dá sim. Na verdade, são duas pessoas que não comparecem. Um é Vieira, o outro é Marcondes. Vieira está sendo estrangulado por um inimigo espiritual. E aí eles gritam o nome do cara, ele acorda e se desembaraça do obsessor. Aí eles seguem para a casa de Marcondes. Quando chegam na casa de Marcondes, tem duas mulheres, dois espíritos femininos, assim, com formas femininas, envolvendo Marcondes de maneira terrível. E elas dizem para os visitantes: ele é nosso. Ele não vai. Não é, Marcondes, que você não vai? Diga para ele que você não vai. E ele olha para os amigos e diz: eu não vou conseguir. Aí o André Luiz acha que seria interessante acordá-lo para poder levar. E é quando o companheiro diz que não. Mas não tem só essa questão do contato com a entidade. Ele diz que é diferente do primeiro caso. Porque no primeiro caso, ele foi vítima da pressão que o obsessor fazia. Neste, é um processo que ele verdadeiramente buscou. Ele estava se comprazendo na situação, então, muito mais razoável que ele ficasse. E aí o companheiro diz para ele que é melhor que ele não se aproximasse dessas entidades. No livro primeiro da série, que é o livro Nosso Lar, existem as câmaras de retificação. Quando André Luiz se aproxima das câmaras de retificação, Narcisa diz para ele: não vá. Aí você não deve ir. Não mexa com isso. As energias aí são muito pesadas. Então, existe uma série de situações dentro do mundo espiritual em que os desequilibrados no campo do sexo são vistos com muito cuidado. Memória de um Suicida tem também uma situação desse tipo, em que os espíritos que estão em tratamento no mundo espiritual visitam a ala feminina e vão ao manicômio feminino. E Camilo Botelho diz: o que eu vi no manicômio feminino foi pior do que eu tinha visto em qualquer lugar lá nem no Vale ele viu situações tão horripilantes como ele viu dentro do manicômio feminino. Então, ali no manicômio feminino, as entidades estão completamente enlouquecidas. E a sexualidade é um dos grandes móveis dessa questão. Então, a questão da sexualidade ela acaba sendo muito gravosa, porque, como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, aos erros do amor nenhum de nós escapou. Nós trazemos, muitos de nós, conflitos muito profundos na área da sexualidade. Então, se alguém vai e movimenta alguma atividade sexual em nós de uma determinada forma e cria uma viciação, para sair é muito complicado. Eu estava essa semana ouvindo uns relatos sobre crianças em situação de abuso, assim, extremamente triste. As crianças ficam num nível de viciação sexual absurda. Eu não vou nem relatar aqui, mas é um nível de viciação sexual que vocês nem imaginam. Mas isso por quê? Porque elas são levadas a uma situação de abuso, criança pequena, de 5, 6 anos, mas levadas a uma situação de abuso em que elas ficam completamente desequilibradas e passam a ter uma conduta absurda. Então, imagine isso
acionado por uma entidade obsessora. Então, existem em nós arquivos muito graves na área da sexualidade. E pode ser o caso. Agora, observar que no texto é dito pode. Ele não está dizendo, se você entrar em contato com esse espírito, com certeza vai acontecer. Pode acontecer. Por quê? Pode ser que, de repente, você consiga se desembaraçar. Mas pode ser que não. Então, pela dúvida, a gente mantém um pouco de prudência. Na verdade, o texto aí é para a gente entender da seguinte forma: não faz isso. Tenha prudência, porque você pode se desequilibrar se você se aproximar dela. Lembrar, capítulo 49, capítulo 50 de Nosso Lar, que ele vai visitar a esposa tranquilão. Quando visita a esposa, que vê a esposa casada, ele se desequilibra totalmente, só porque viu ela casada. Então veja como a gente é muito frágil, a gente pensa que está numa condição espiritual que não se encontra. Então a gente não se expõe, a gente não se testa, não se investiga no sentido de se jogar nos braços do desequilíbrio para ver se a gente consegue sair incólume do outro lado. Então aí eu não tomaria isso de maneira absoluta, vai ficar séculos, mas se você se aproximar de uma entidade dessa, é possível que ela abra um alçapão psicológico, acesse conteúdos profundos e uma série de emoções que ainda não estão bem tratadas dentro de você saiam e você comece a ter apelos sexuais que hoje não está mais acionando e não cicatrizou completamente, está curado em cima, mas a ferida embaixo ainda existe. Abre o alçapão e vem aquele monte de experiências terríveis e você depois, para fechar a porta desse alçapão, pode dar um bocado de trabalho.